nós teremos agora um outro jurista muito treinado, Dr. Ricardo Guimarães, e ele irá falar, e sempre dentro da PLC 1520, que converteu a medida provisória 936, lembrando a todos que nós estaremos, esse grupo de juristas estarão elaborando uma cartilha muito objetiva. Dr. Ricardo Guimarães, é uma grande honra entre nós. O seu tema é o direito intertemporal no enfoque da PLC 15 e 20. A palavra é sua, doutor. Bem, eu queria primeiro agradecer esse tema super fácil, né? Direito intertemporal. Não tem quase divergência, né, Davi, né, Ivani, né, Célio? Na jurisprudência, hein, Joselito? Nem mesmo na doutrina. Não é um tema fácil de lidar, não. É um tema bastante difícil. Queria parabenizar a Ivani, que esclareceu muitos pontos. Eu realmente não sou daqueles que amam o direito previdenciário, então eu gosto de ouvir quem entende do tema. E a Ivani, como sempre, muito clara. Eu vou até diminuir meus embargos de declaração quando estiver lá na turma para uma linha, porque a Ivani consegue ser de uma objetividade assustadora, mas passando o recado. Bem, eu queria dizer que, na minha modesta opinião, essa conversão, suposta conversão, possível conversão, ela deu uma grande melhorada na 936, em vários aspectos, né? O primeiro ponto que eu diria, com relação especificamente ao tema, é que ela nos trouxe uma relação muito interessante da norma mais favorável, não é? Porque o que ela fez, não obstante ela tenha mantido ainda a possibilidade do acordo individual, não é? Ela criou a perspectiva do acordo coletivo e mais, para uma espécie, se eu posso dizer assim, de relação de emprego, ela obrigou que a negociação seja coletiva. Então, já é um passo para recolocar o ator social que efetivamente deve representar os empregados no seu devido local e os empregadores no seu devido local. E eu queria dizer que a minha interpretação da norma mais favorável, não obstante seja um princípio do querido professor Américo Plá Rodrigues, hoje, é a interpretação da própria cabeça do artigo 7º da Constituição, quando diz que aqueles são os direitos em tese mínimos, além de outros que visem a melhoria. Não é? Então, eu acho que esse é um ponto que é digno de nota, né? Uma outra questão sobre o direito intertemporal, que eu acho que vale a pena falar, Francisco, ainda que brevemente, é dizer que, quando nós tratamos de direito intertemporal, nós não podemos deixar de consultar a Constituição Federal e a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Porque ali, efetivamente, nós vamos ter a notícia, o recado, a mensagem efetiva do que significa isso, não é? E as regras, elas podem ser individuais, via contrato de trabalho, ou as regras, elas podem ser institucionais, impostas pelo Estado, não é? E a depender dessa circunstância técnica, nós teremos um efeito, não é? Um dos efeitos, por exemplo, do contrato de trabalho especificamente, quando nós falamos de negócio jurídico perfeito, da relação de emprego, é justamente lembrar do ato jurídico perfeito, não é? E aqui nós fazemos essa diferença com a norma de natureza institucional, não é? Que ela não gera o direito adquirido. Vejam que interessante. Então, quando eu tenho uma norma de caráter geral, como é, por exemplo, o imposto de renda, que muda todo ano, não é? Como é, por exemplo, eu era casado, mas só tinha o divórcio, depois só tinha a separação de cortes, depois permitiu o divórcio direto, mas eu era casado antes. Como é que eu fico com essa conversa dentro de direito intertemporal? Mas vejam, essas normas são institucionais. Elas não criam direito adquirido. Isso é que é importante saber. E a medida provisória, ela claramente, também na forma da norma de introdução ao direito brasileiro, ela diz claramente que ela é uma norma temporária, não é? Com data de início e data de término. Então, dentro desta data de início e desta data de término, aquelas alterações do direito material são autorizadas. Quais são essas alterações do direito material que são autorizadas? Ora, a mais grave, que me parece a suspensão do contrato de trabalho, não é? E a, digamos assim, que causa menor dano ao empregado, se assim a gente pode dizer, que é a redução da carga horária com a
proporcional redução, em tese, do valor remuneratório recebido. Então, essas são as possibilidades. Ótimo. E as questões práticas disso, não é? Quando nós chegamos à questão prática, eu tenho um acordo individual e essa regra entra em vigência agora. Lembrando que vigência é a eficácia da norma, não é? E vigor, a produção dos efeitos dela na linha do tempo. Então, eu tenho um acordo individual celebrado. Ótimo. Aí entra esta regra nova agora, que diz que pode ser individual ou coletivo, dentro das hipóteses em que possa ser individual ou coletivo, não é? E aí eu penso comigo, o que farei? Não é? Altero para individual, continuo no individual ou mudo para o coletivo. A regra da legislação é que se respeite o coletivo. Aí que está a norma mais favorável. Desde que o individual não seja mais benéfico ao empregado naquela situação. Isso é muito importante a empresa saber. Eu acho que uma segunda questão também, que talvez a gente tenha alguma dificuldade nos tribunais. Porque, veja só, se eu tenho um acordo individual e a norma coletiva começa a existir, olha que interessante. Qual é o tempo que eu tenho para sair da individual e para ir para a coletiva da data da sua assinatura? Isso é uma coisa que não está no texto. E isso é uma confusão, porque, veja, que a gente vai ter que pensar, pelo menos imagino eu, no fato gerador. Se eu estou no meio do mês e eu tenho um acordo individual e é assinada uma negociação coletiva, eu tenho que finalizar aquele fato gerador, pagar tudo daquela forma, para depois aderir à negociação coletiva. É o que me parece mais razoável, porque não teria sequer tempo hábil para que o empregador pudesse, do dia para a noite, imagina uma empresa com 10 mil funcionários, não é? Ela do dia para a noite sair do acordo individual para o coletivo e alterar toda a movimentação do seu departamento de RH, do seu departamento de contadoria, etc., para fazer isso. Então, eu acho que esse é um cuidado e um tipo de problema que chegará ao judiciário. Olha, havia o individual, mas veio o coletivo, e a norma disse que o coletivo era melhor, só que ele demorou 15, 20 dias para mudar para o coletivo. O Célio, que é o homem do direito coletivo, e o Davi, podem falar melhor disso. Eu acho que essa é uma questão muito interessante do direito intertemporal, porque não pode ser imediatamente, não é? Instantânea essa alteração. Sob pena, e aí é muito claro também na nova legislação, pelo menos, que a gente pode fazer alterações, inclusive, por setores, não é? Então, aí a gente começa a complicar mais ainda. A gente pode ter, inclusive, categorias diferenciadas, não é, Davi? Que aí a gente vai complicar mais ainda o direito intertemporal, não é? Então, nós temos que ter uma cadência. Então, por exemplo, eu tenho que pagar o salário até o dia 5, a alteração foi dia 10 do mês passado, eu acho que depois que esse mês for pago, é natural que, se a norma coletiva é mais favorável, etc. e tal, e se encaixa nisso, nós devemos partir para ela. Mas nós não podemos fazer uma exigência também que é simplesmente absurda e que é impossível de ser cumprida, né? Eu diria também que há algumas profissões, por exemplo, que nós teremos grandes dificuldades também no cumprimento disso. Ainda bem que a norma falou de setores, porque você pega, por exemplo, um clube de futebol, não é? Você pega o salário de um craque e o salário de alguém, não é? Que ainda não tem esse destaque do craque do time, não é? Ou talvez você pegue o massagista ou o técnico e você tenha que fazer reduções e acordos individuais diferenciados, não é? E aí eu queria terminar minha fala dizendo que é muito curioso ver que a lei de introdução às normas de direito brasileiro, ela fala claramente que a interpretação da norma, ela deve ser, e aí eu falo de novo da norma mais favorável, tem que ser de acordo com a finalidade social e o bem comum, não é? E hoje, talvez ao contrário do que muitos, e até eu pessoalmente, para ser bem honesto, pensam, o que está em jogo mais não é a proteção tanto os direitos da relação de trabalho, mas pelo menos nesse momento que vivemos de exceção, né, no sentido da pandemia, não em estado de exceção, não é? Nós estamos nos preocupando com a manutenção dos empregos. E eu acho que isso importa tanto para o empregado quanto para o empregador.
nós tivemos 25 mil advogados que foram atrás do auxílio de R$600. 25 mil advogados. Nós tínhamos quase 50 milhões de pessoas que sequer eram conhecidas pelo Estado. Não é? Isso está a demonstrar que a gente tem que avançar muito ainda para poder ter coragem de falar em Estado Democrático de Direito. Não é? Nós estamos aqui em reclusão, né? Sem o direito de ir e vir, e podemos imaginar como está sendo isso para os outros 95% da população, talvez. Qual é a dificuldade que eles estão encontrando com relação a isso. Então, eu acho que esse tipo de raciocínio, não obstante o direito material tenha, sim, a sua fixação na relação de emprego e o ato jurídico perfeito ali, nós temos que pensar que é uma norma temporária, como diz a norma de introdução, que tem que respeitar o objetivo, o fim social e o bem comum, não é? E nós temos que entender que essas alterações não são alterações fáceis de serem realizadas, seja pelo empregado, seja na rotina do próprio empregador e de sua empresa. Então, me parece que há a possibilidade dessas alterações aqui e ali, desde que respeitada esta norma mais favorável, como a própria legislação está dizendo. Muito obrigado pela paciência com que vocês me ouviram.